Este episódio é um oferecimento Gigante Jogos. Oi pessoal, eu sou o Lucas Andrade Luquita e neste episódio de Overview a gente vai dar uma olhada em Sentinelas do Multiverso, um jogo de super-herói onde cada jogador representa um herói enfrentando algum grande vilão em algum cenário típico de histórias em quadrinho. Um lançamento que acabou de chegar ao Brasil. Neste episódio você vai ver os componentes, eu vou dar uma passada rápida nas regras, teremos ainda alguns turnos de simulação e ao final eu volto com as minhas considerações finais. É o Overview com Sentinelas do Multiverso. Essa então é a edição nacional de Sentinelas do Multiverso, saindo aí pela Gigante Jogos. Vamos dar uma olhada nos componentes, na qualidade. A tampa da caixa é bem grossa. Não é a arte de caixa mais bonita do mundo, né? Mas é igual à versão internacional. Mas boa qualidade. A gramatura é muito boa mesmo. O manual. Sentinelas é um jogo bem simples. Mas apesar disso, o manual é extenso, porque ele tem algumas informações interessantes. Ele já começa com um guia de referência rápida, o que sempre é bom. Depois tem as regras detalhadas. Temos ainda uma lista de heróis e vilões já de algumas expansões e com um grau de complexidade de cada um. Isso é muito interessante, porque alguns heróis são um pouquinho mais difíceis de você pegar o jeito de como jogar. E o que eu acho fundamental em vários manuais é o fluff, é o lore, ou seja, informações sobre o mundo, sobre os personagens. Então aqui a gente tem o background dos heróis e também dos vilões. Sempre acho muito bem-vindo quando vem esse tipo de informação. Temos também um glossário e ainda ao final um resumão do que acontece em cada turno. Aqui os marcadores de dano, né? Onde a gente vai registrar o dano sofrido e o dano que a gente causou nos vilões e nos obstáculos, nos lacaios, nas ameaças. Pena que alguns, isso é o mal, né, de tokens redondos, alguns vieram bem fora do centro, assim, alguns estão bem centralizados, outros vieram um pouquinho fora. Como não é nada oculto a informação de dano, né, esse tipo de corte circular sempre é complicado, uma pena. O meu Smash Up também vem bem fora do centro. Aqui a gente tem alguns marcadores, alguns tokens de lembretes de efeitos. Isso é bem legal, fica bem no estilo também história em quadrinho, como se fosse aqueles marcadores de história em quadrinho. São lembretes. E claro, o que interessa são as cartas, né? O jogo ele já vem com essas divisórias para você organizar o baralho de cada um dos heróis e vilão e tal. E muito legal que ele vem já com muito espaço para as expansões, porque a Gigante Jogos vai trazer expansões aí, viu? Fica de olho. Então a gente tem todas as 500, quase 600 cartas do jogo e tem espaço ainda para muita expansão. Até lá você pode organizar como achar melhor, ainda vem essas esponjinhas, são bem úteis para depois você dividir como quiser. E aqui nós temos as divisórias para cada herói e para cada vilão. Vamos dar uma olhada mais de perto nas cartas, afinal isso é um card game, o que interessa são as cartas, né? Como eu falei, cada herói e cada vilão tem um baralho próprio. Então você pega aqui, depois da divisória, a gente tem um baralho, então por exemplo, a Fnatic, uma das minhas favoritas. Primeiro que cada herói tem um verso próprio no seu baralho, já para facilitar a identificação. O nome do herói. A carta do herói é sempre nesse estilo história em quadrinho. Acho genial. Uma capa estilo história em quadrinho. Aqui como se fosse o número da edição, né? Na verdade isso aqui são os pontos de vida do herói. E aqui explicando qual é o poder especial e o símbolo desse herói. Cada herói em Sentinelas tem um baralho próprio. Você vai entender depois no nosso gameplay. E esse baralho então tem todas as habilidades, os poderes que são específicos de cada herói. Então
Então o que acontece? Quando você aprender a jogar bastante aqui com a Fnatic, conhecer as cartas, conhecer os combos, esse jogo tem muito de fazer o combo certo na hora certa. Quando você aprender a jogar bem com a Fnatic, por exemplo, quando você mudar e pegar o Absolute Zero, vira outra partida, porque são estilos de jogos totalmente diferentes. O bacana desse jogo é você jogar com 4 pessoas. Com 4 pessoas, por exemplo, você vai ter então 10 combinações para o primeiro jogador, são 10 heróis, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto, então são muitas combinações, muitas maneiras de você montar o seu time de super-heróis, tá? Qualidade das cartas, a gramatura ficou excelente, a carta é bem durinha, tá? Gramatura muito boa. Ela é borda preta, igual a versão internacional, isso quer dizer o quê? Que você tem que se livrar, né? Porque a borda preta ela é terrível, porque quando você embaralha ela vai lascando. Eu deixei os meus aqui sem sleeves, porque eu estou mostrando aqui no vídeo, mas terminando o vídeo já vou eslivar todas, pode ter certeza, tá? Vamos ver mais um baralhinho rápido? Depois eu vou explicar como é que a gente joga e ainda teremos alguns turnos de exemplo. Olha aqui o Legacy, que é o personagem símbolo do jogo. 32 pontos de vida, tá? E aqui o poder dele. No começo, eu também não era muito fã, nem do estilo da arte e nem dos personagens. Como eu sempre digo, eu queria, né, um jogo desse aqui na Marvel, na DC. E quando eu fui conhecendo os personagens, eu fui me apegando a eles. E hoje eu tenho vários favoritos. A arte não é um estilo últimas edições da DC, por exemplo. Ele tem uma pegada mais cômica, assim, ele parece até um pouco, forçando a barra, Teen Titans. Mas ele é bem colorido, eu acho que combina muito bem o estilo do jogo. E o que interessa, na verdade, é o gameplay, tá? Não deixe a arte ser um motivo de afastamento do jogo, tá? Isso vai ser secundário, você vai perceber ao longo do jogo que ele é secundário. Aqui o verso do Legacy. Como eu disse, então, os baralhos são bem diferentes, tá? Temos aqui o Legacy, temos aqui a Fnatic. Vamos dar uma olhadinha em um vilão. Vou pegar aqui o famoso Baron Blade. Esse é um vilão. Legal é que ninguém controla o vilão. O vilão é uma inteligência artificial. Ele tem o seu baralho e chega um momento no turno que você revela uma carta e você faz o efeito da carta. Da mesma maneira que a gente tem um efeito para o vilão, a gente também tem cenários. Então, por exemplo, aqui a gente tem um dos cenários. Chega um momento no turno também que a gente vira uma dessas cartas de cenário e acontece algum efeito. Aqui, por exemplo, eu virei o engavetamento. O que acontece? Os jogadores não podem comprar cartas. Bom, pessoal, isso é só para dar uma olhada rápida nos componentes. Agora eu vou explicar como é que a gente joga e daqui a pouquinho a gente vai fazer umas rodadas de demonstração, beleza? Nós começamos uma partida de sentinelas escolhendo um vilão e o vilão tem 2 cartas. Uma representando o vilão em si, pontos de vida, e ele tem algumas instruções específicas. Então, por exemplo, na preparação aqui diz o seguinte: no início da partida, coloque as cartas de personagem do Baron Blade em jogo com o lado inventor do raio trator terra lunar virado para cima. Esse aqui. Então deixamos aqui o Baron Blade. Procure no deck do vilão, que é esse baralho dele aqui. Procure no deck do vilão por uma das cartas plataforma de defesa e coloque em jogo, embaralhe o deck. Então nós vamos procurar pela plataforma de defesa, aqui, e colocamos a carta em jogo. Embaralhamos o resto do deck. Então nós temos no momento o baralho do vilão, a carta do Baron Blade, onde a gente vai marcar os pontos de dano, a carta com as instruções, leia sempre com muito cuidado, porque cada um tem uma instrução diferente, e aqui a carta que a instrução já mandou que a gente colocasse em jogo. O Baron Blade, por enquanto, está sendo protegido pela sua plataforma de defesa. Ela tem 10 pontos de vida e deixa o nosso vilão imune a dano por enquanto. Embaixo ainda tem um Flavor Text. Escolhemos também um cenário, escolhi Megalópolis, o baralho já está embaralhado e você deixa o cenário aqui, em qualquer lugar próximo ao vilão.
Então nós já temos uma combinação de vilão e de cenário. Cada jogador escolhe o seu herói favorito. Por exemplo, numa partida com 3 jogadores, alguém pode jogar de Legacy, outra pessoa de Fnatic e outra pessoa de Ra. Cada participante pega o seu baralho, coloca a carta de personagem à sua frente e com o deck já embaralhado, coloca o deck à sua frente. Cada jogador compra 4 cartas, que será a sua mão inicial. O turno funciona da seguinte maneira. Começamos com um turno do vilão e para isso a gente verifica se existe alguma carta com algum efeito que diz início do turno. Até a nossa carta de vilão aqui diz, se no início do turno do vilão houver 15 ou mais cartas no descarte, só que isso ainda não vai acontecer, acabamos de começar a partida. Não temos nenhuma outra carta com início do turno. Fazemos o que então? Compramos uma carta do baralho do vilão e resolvemos o seu efeito. Compramos aqui Fatiar e Queimar. Tá? Já começou bem simpático aqui o Baron Blade. É uma carta imediata, ou seja, ela faz a sua ação agora. O manual tem todo o glossário ao final dizendo qual é o tipo de carta, o que ela faz. Então todos esses nomes aqui estão explicados lá. Aqui diz que o Baron Blade causa H danos. H é uma maneira de escalonar o jogo conforme o número de jogadores. H é o número de heróis. Estou simulando aqui uma partida com 3 jogadores. Então o Baron Blade causa 3 danos corporais ao alvo com menos pontos de vida. E o Baron Blade também vai causar H mais 2, então 3 mais 2 danos de fogo no alvo herói com mais ponto de vida. Essa questão do dano corporal, dano de fogo é importante porque alguns heróis têm imunidade a esse tipo de dano, ou eles podem sofrer mais, então é sempre bom ficar muito atento a isso aqui. Vamos resolver o efeito imediato da carta e depois vamos colocar no descarte. A carta Fatiar e Queimar, do Baron Blade aqui, mandou causar 3 danos corporais ao herói com menos pontos de vida. Nessa simulação aqui, eu tenho Fnatic com 30 pontos de vida, Legacy com 32 e Ra com 30. Temos 2 heróis empatados. Numa situação como essa, onde 2 ou 3 heróis têm a mesma quantidade de pontos de vida e um efeito mande que a gente coloque tantos danos em quem tem menos ou quem tem mais, no caso de empate, quem decide são os jogadores. Então eu vou fazer o seguinte, ele vai causar 3 de dano em Ra, e a carta Fatiar e Queimar mandou ainda eu causar 5 danos de fogo no herói com mais pontos de vida. Quem tem mais pontos de vida é Legacy. Os heróis nem jogaram e já começaram apanhando. Terminado o efeito da carta do vilão, nós verificamos se tem algum efeito escrito final do turno do vilão, algum efeito de final do turno. No caso ainda não temos, passamos então para o turno dos heróis. Digamos que o poderoso Ra, Deus do Sol, seja o primeiro jogador então, dos heróis. A gente precisa verificar se existe alguma carta com efeito início do turno do herói. Muitas cartas fazem efeito no começo do turno, antes que o jogador faça qualquer coisa. Estamos no começo da partida, ainda não temos nada. Agora nós temos a opção de jogar uma carta de herói. Temos aqui a essência do Deus do Sol, deixando Ra imune a dano por fogo. Então é uma das cartas que poderia impedir um efeito daqueles, né? Só que agora já é tarde demais. Temos essa carta aqui, ó, Incêndio Vivo. Quando essa carta entra em jogo, Ra causa 2 danos de fogo em um alvo. E ela ainda tem um poder. Como essa carta é contínua, ela fica na mesa. O poder é que o Ra causa 1 dano de fogo em um alvo, eu posso comprar uma carta. Existe um momento no turno para que você possa usar o poder. E ela acontece depois que a gente joga uma carta. Tem ainda a Barreira de Fogo, uma carta contínua, limitada, tudo no final do manual você vê. A cada turno, na primeira vez que Ra receber dano de um alvo, ele vai causar 2 danos de fogo a este alvo. E aqui uma carta também contínua, Ra causa 3 danos de fogo em um alvo, como poder. Então eu escolho o quê? Eu escolho jogar uma carta e faço o efeito. Então, por exemplo, eu vou jogar essa carta aqui. Como ela é contínua, ela fica aqui na minha área de jogo. E agora eu estou imune a qualquer tipo de dano por fogo. Terminada a minha fase de jogar uma carta, que
que eu fiz, eu tenho a fase do poder. Eu posso usar o poder. Agora eu tenho o poder de Ra, que é causar 2 danos de fogo em um alvo. E eu tenho também o poder dessa carta, que as cartas de personagem de heróis são imunes a danos de fogo até o início do meu próximo turno. Então agora eu posso deixar toda a minha equipe, todos os meus amigos imunes a fogo. Eu posso usar este poder ou eu posso usar esse poder. Eu vou utilizar o poder inerente aqui ao Ra, que é a labareda. Eu vou causar 2 de dano de fogo em um alvo. Eu escolho a plataforma de defesa, porque enquanto essa coisa chata aí estiver em jogo, eu não posso atacar o Baron Blade. E agora dos 10 pontos, ela já tem 2 a menos. Após usar o poder, eu posso comprar uma carta de herói, que vem para minha mão. Após isso eu vejo se alguma carta minha tem algum efeito final do turno. Não tem. Encerrado o meu turno, passo para o próximo herói e ele vai seguir os mesmos passos. Ele vai ver se tem alguma carta com efeito início do turno, vai jogar uma carta, vai usar um poder, vai comprar uma carta e ver se tem algum efeito final do turno. Todos os heróis farão isso. Importante: se um jogador decidir não jogar nenhuma carta e nem usar nenhum poder durante o seu turno, ele pode comprar uma carta adicional. Então, além da carta normal, ele pode comprar uma carta a mais. Importante saber que não existe limite de mão. Não existe quantidade máxima de cartas. Após todos os heróis seguirem seus passos, jogarem os seus turnos, é a vez do turno do cenário. O baralho do cenário que a gente escolheu, e a gente precisa ver se tem alguma carta com efeito no início do turno do cenário. É a primeira rodada, não temos carta alguma. Agora, jogamos uma carta de cenário. Revelamos a carta, verificamos o que é. É um monotrilho despencando, né? A nossa batalha aqui com o Baron Blade causou dano na cidade, tem um trem despencando, tá? Ela também tem 10 pontos de vida, ou seja, mais um alvo que a gente precisa resolver, que é mais uma situação que a gente precisa perder tempo. E ele é um trem. E ela diz, no início do turno do cenário, ou seja, agora não vale, porque já passou o início do turno do cenário. Mas na próxima rodada essa carta estará em jogo, eu vou começar resolvendo ela aqui. No início do turno do cenário, esta carta causa 5 danos corporais em cada um dos 2 alvos com mais ponto de vida. Você já sabe, se tiver jogador empatado, agora a gente não vê o ponto de vida inicial, a gente vê o ponto de vida atual, depois dos danos que a gente sofreu na rodada. Depois que tiver mais uma rodada, a gente chegar aqui no turno do cenário, então vai acontecer esse dano, a não ser que a gente consiga eliminar essa carta. Então essa carta aqui também está valendo. Agora a gente tem alguns alvos, né, para se preocupar. A gente tem a plataforma de defesa, que pelo menos não provoca ataque, mas impede que eu ataque o nosso vilão, que é o nosso objetivo, o Baron Blade. Eu preciso então causar 10 pontos, só causei 2 até agora. Claro que eu só simulei um jogador, né, os outros 2 jogadores também jogaram. E aqui o trem, que quando der a volta na mesa e chegar nela, ele vai provocar dano. Pessoal, isso aqui foi só uma visão rápida das regras, porque agora eu vou chamar os meus amigos para a gente fazer uma simulação de rodadas. E para mostrar como funciona o Sentinelas do Multiverso, eu chamei aqui os amigos Felipe Vieira, que é escritor do site do meeplemaniacs.com.br. Ele vai jogar como Legacy. E chamei também Ramon Diedrich, cofundador do Onboard junto comigo, e também escritor do meeplemaniacs.com.br. Ele vai jogar como Bunker. E eu, Luquita, vou jogar como Ra, o Deus do Sol, meu favorito. Bom, pessoal, eu então, Lucas Andrade, vou jogar como Ra, Deus do Sol. O Ramon jogando de Bunker. Aí pessoal, eu sou o Felipe e eu vou jogar com Legacy. E como vocês viram no trecho de explicação, a gente vai enfrentar o Baron Blade nas ruas e nas construções de Megalópolis. Então vamos lá, galera. Hora do pau! A rodada começa com algum efeito início do turno aqui do Baron Blade. Começo do jogo, não tem nenhuma carta ainda. Só que nós precisamos, conforme o setup, procurar uma plataforma de defesa aqui no baralho. Felipe, por favor, cata aí uma plataforma de defesa aqui no baralho pra gente. Certo. E se você viu no vídeo de explicação também, cada vilão tem um setup diferente. Então tá aí, plataforma de defesa em jogo. Enquanto essa chatice aqui estiver na mesa, Baron Blade é imune a dano, te embaralha o deck. E como não tem nenhuma carta de início do turno, a gente revela uma carta. E saiu aqui
o acelerador da destruição. Como a gente odeia essa carta, bicho. Ela é uma carta imediata que diz o seguinte: o Baron Blade causa 2 danos tóxicos em cada alvo herói. É importante o tipo de dano, porque você pode ter alguma imunidade. Então cada herói já vai levar 2 de dano. E tem mais coisa ainda. Então cada herói toma 2 de dano. A gente vai lá na build de dano. Começamos bem. Cada herói então tomando 2 de dano. Aí, 2 de dano no Ha. E tem mais, hein? Jogue a carta do topo do deck do vilão. Ou seja, a gente vai ter que jogar mais uma carta. Dessa vez é Escudo de Reação. É uma carta contínua, ou seja, ela fica no jogo. E ela diz o seguinte: a cada turno, na primeira vez em que Baron Blade receber dano de um alvo, o Baron Blade vai causar a este alvo 3 danos de relâmpago. Então ele revida, tá? Ela é contínua, então ela fica na mesa. Vou deixar aqui do lado do dispositivo, tá? E a informação importante, tá? O Baron Blade, ele tem esse símbolo aqui, ó, no cantinho. E se você observar, o Legacy também tem esse símbolo. Isso quer dizer que eles são arquirrivais, eles são nêmesis. Cada vez que o Legacy provocar dano em Baron Blade, o Baron Blade leva 1 a mais de dano. E cada vez que o Baron Blade provocar dano em Legacy, ele leva 1 a mais de dano. Alguma treta aí de infância, de família, sabe-se lá o que é, né? Então esse foi o turno do vilão. A gente tomou 2 de dano, porque saiu o acelerador. E aí depois a gente comprou mais uma carta. E essa nova carta comprada foi o Escudo de Reação, tá? Que é terrível, né? Cada vez que a gente provocar dano dele pela primeira vez, esse herói que provocou o dano vai levar 3 danos de relâmpago, beleza? Agora foi o turno do vilão. E vamos ao turno então do Legacy. Tá, então vou começar jogando aqui a carta Fortitude, que é uma carta contínua, limitada. Limitada significa que eu não posso ter uma mesma carta com o mesmo título, né? Igual em jogo, né? E essa aqui diz que reduz o dano recebido por Legacy em -1. Uma defesa, né? E eu posso usar ainda o meu poder, eu vou usar aqui, estimular. Até o início do seu próximo turno, aumente o dano causado por alvos heróis em +1. Então eu e todos os meus aliados, né, heróis, nós ganhamos +1 toda vez que nós causamos dano até o meu próximo turno, né, início do meu próximo turno. E agora, por último, eu compro uma carta e encerro meu turno. Vamos lá, turno do Ha. Eu vou fazer o seguinte, cara. Aqui é a minha mão. Eu vou jogar essa aqui, ó, que é a Rajada de Fogo. Ela é imediata. Imediata quer dizer que joguei e acabou, né? Então o Ha vai causar 5 danos de fogo em um alvo. Vou fazer o seguinte: como essa plataforma aqui está muito chatinha, porque enquanto ela estiver em jogo eu não posso fazer nada, na verdade ela é nosso único alvo, porque o escudo de reação não tem ponto de vida, não tem ponto de dano ali para levar, então eu vou jogar 5 de dano aqui na plataforma de defesa, tá? Então 5 de dano, toma aí o coisa ruim, 5 de dano. E aí, descartei a cartinha. Posso usar agora um poder, porque depois que eu jogo uma carta eu posso usar um poder. E o poder do Ha é o seguinte, a labareda. Eu posso causar 2 danos de fogo em um alvo. Meu único alvo por enquanto é a plataforma, então mais 2 de dano. E o poderoso Deus do Sol quase elimina sozinho a plataforma de defesa. Para fechar o meu turno eu compro uma carta. Comprei aqui a Erupção Solar, que aumenta ainda o meu dano em fogo. O raio é muito de dano de fogo, barreira de fogo, aumentar o dano de fogo com mais fogo e as labaredas e as coisas dos infernos, tudo escaldante. No meu turno, eu não tenho nenhum tipo de ação imediata, né? Então eu vou usar o canhão de fragmentação. Vou achar ele. Que ele dá 3 de dano em um alvo. Equipamento limitado, então não posso ter mais que um do mesmo tipo. E agora eu posso estar utilizando o poder, certo? Então eu já vou estar utilizando já essa carta, utilizando o poder dela.
e vou causar 3 de dano na plataforma, destruindo ela. A plataforma morreu. Isso quer dizer que agora a gente já pode partir pro cacete no Baron Blade. Vai pro descarte. O legal é que a gente destruiu aqui a plataforma. Mas o Baron Blade tem um probleminha, que é o seguinte. Aqui diz o seguinte. Se no início do turno do vilão tiver 15 ou mais cartas no descarte, coisa que eu tinha falado antes no vídeo, mas eu cortei porque a gente não estava jogando ainda, ele conseguiu ativar o seu raio trator Terra Lunar e ele puxou a lua em direção à Terra. Quer dizer, o cara é completamente maluco, né? E aí, fim de jogo. Ou seja, a gente precisa derrotar essas cartas que estão aqui, mas se a gente começar a encher demais a pilha de descarte, a contagem regressiva para a vitória do Baron Blade. Tá? O negócio é tentar a gente eliminar esses 40 pontos aqui que ele tem. E aí depois tem uma surpresinha, né, galera? Depois que a gente chega nos 40 pontos do Baron Blade, ainda tem uma surpresinha, tá? Todo mundo já jogou, agora é a vez do turno do cenário. Vai lá, Ramon, compra uma cartinha pra nós aí. E apareceu agora o seguinte, o apoio policial. No final do turno do cenário, cause 1 dano de projétil ao alvo vilão com mais ponto de vida. Nem sempre a carta é ruim. Agora a gente chegaram os homens aí, ó. O apoio da polícia, tá? Bridal. No final do turno do cenário, cause 1 dano de projétil ao alvo vilão com mais ponto de vida. O único alvo que a gente tem por enquanto é o Baron Blade, porque a própria plataforma já foi eliminada, tá? Muito bom, muito bom. O que mais que tem aqui na carta? Assim que uma carta de vilão obrigar um jogador a descartar uma carta, destrua essa carta. Que agora é o seguinte, a gente já revelou a carta, então é o final do turno do cenário, tá? Então a gente já pode provocar 1 de dano no alvo vilão com mais ponto de vida. Vai lá, faça as honras. Pô, toma aí, Baron Blade. Tiro da polícia. Agora chegamos no turno do vilão. A gente precisa ver se tem alguma carta com início do turno. Não tem nenhuma carta início do turno. Então a gente revela uma carta. E é outra plataforma de defesa. A gente acabou de matar uma praga dessa. E aparece outra. O legal desse jogo, pessoal, é o seguinte. A gente acabou de jogar uma partida antes de gravar esse vídeo com os mesmos heróis, com os mesmos vilões. Já está aparecendo muita coisa diferente, na sequência diferente, a partida já é outra. Se você escolher então outro herói, outro vilão, muda totalmente. Então mais uma praga dessa amarela, parece um tremoço gigante Maldito. Nuclear. Então essa é a carta do vilão, deixou o Baron Blade imune de novo. E agora chegamos ao turno dos heróis, então começando pelo Legacy. Então, meu turno. O Legacy ele faz o tipo escoteirão, né? Ele é bem um personagem de suporte. Eu vou usar agora essa carta aqui, suporte aos aliados, que é uma ação imediata, né? Cada jogador compra uma carta. Eba! Essa é imediata, então ela já cai fora, né, Felipe? Isso, já vai pro descarte. Deixa eu comprar a minha aqui. Lembrando, como eu já falei antes, que não tem limite de mão. Importante dizer que no início do meu turno, essa habilidade ela se esgota, né? Ela acaba. Então todos os aliados, os heróis, perderiam esse bônus adicional. No entanto, eu posso, uma vez por turno, usar um poder, né? Então eu vou reutilizar esse poder para voltar esse bônus de dano para todos os heróis. E ele vai ficar até o início do meu próximo turno. E para finalizar o meu turno, eu compro uma carta. É a vez do Rá de novo. Agora eu vou jogar Erupção Solar, é uma carta contínua, então ela fica em jogo e ela diz o seguinte: aumente o dano de fogo causado por Rá em mais 2. E no final do meu turno, ou ele causa 4 danos psíquicos a si mesmo, ou seja, né, eu vou levar um impacto mental, ou eu tenho que destruir essa carta. Joguei essa carta só para aproveitar rapidinho para mostrar uma coisa. Eu joguei uma carta, como o Felipe falou agora há pouco, eu tenho direito a usar um poder. Eu sempre uso um poder por turno. Algumas cartas permitem que você utilize um poder adicional, mas você não pode usar o mesmo poder 2 vezes. Então agora eu vou usar o meu poder. O Rá causa 2 pontos de dano de fogo em um alvo. Com a minha carta contínua, eu aumento o meu dano em mais 2. E eu ainda tenho o bônus que o meu amigo Legacy nos inspirou aqui. Então eu tenho 5 pontos de dano na plataforma. Taca-lhe pau na plataforma. 5 de dano.
E para fechar o meu turno, compro uma carta. Bom, eu vou usar o meu canhão absoluto. Que esse canhão é um canhãozaço mesmo, que no início do turno eu posso colocar até 3 cartas da minha mão sobre essa carta, e destruindo elas, cada uma daquelas cartas vale 2 pontos de dano. Isso aqui é muito bom para planejamento de ataque, isso é muito bom Aí mesmo. tem que usar como um poder, né? Isso, usar como poder. Aí um poder pega... Ah tá, no início do turno guarda as cartas e o poder é para destruir. Isso, Certo. É como exatamente. se ela fosse carregando, né? Exatamente. Tá. E fechou? Pode usar um poder ainda. Bom, eu vou usar o poder de comprar então mais uma carta além daquilo que eu já posso comprar no final do turno. Pode usar esse poder aqui de comprar a carta. Ou pode usar esse poder aqui O de banco causar 3 danos de projétil. Esqueci. Então eu vou usar o meu poder então para causar mais 3 danos no projétil, mais um extra. Então são 4. Falta um ponto só pra Ai, um pontinho só. derrotar a plataforma. Demos a volta na mesa, chegamos ao cenário de novo. A gente vê se tem alguma carta com efeito início do turno. Não tem início do turno. Então a gente compra uma carta. E a carta é o monotrilho despencando. Ela é um problema no início do turno do cenário, então não vai fazer efeito agora. Essa carta causa 5 danos corporais em cada um dos 2 alvos com mais pontos de vida, tá? Então agora é o seguinte. Já jogamos a carta, ela não vai fazer o efeito ainda. E aqui a ajuda policial fala que no final do turno do cenário cause 1 dano de projétil. Enquanto o vilão não obrigar um jogador a descartar uma carta, então a polícia causa 1 dano no vilão com mais ponto de vida. O vilão com mais ponto de vida é o Baron Blade, mas ele está imune a dano. Então o que acontece? Ele não recebe dano. Então o Baron Blade não tomou o dano da polícia graças à sua plataforma de defesa. Agora sim chegamos ao turno do vilão, a gente vê se tem alguma carta que diz início do turno. Não temos início do turno, então a gente compra uma carta e dessa vez é o Batalhão Blade. Agora chegaram os Minions, e a carta diz o seguinte: no final do turno do vilão, esta carta causa X danos corporais no alvo herói com mais ponto de vida, onde X é igual ao ponto de vida atual dessa carta, ou seja, quanto mais ela apanha, mais fraca ela fica e menos dano ela causa. E o lacaio continua aqui. Importante que quando a gente tem várias cartas que têm aplicação ao mesmo tempo, início do turno, final do turno, elas fazem o efeito pela ordem que aparecer em jogo. Então eu tenho o costume de deixar numa filinha, ok? Ok, minha vez novamente. Dá pra perceber bastante pelas cartas que eu tenho aqui na mão do Legacy que ele é um personagem, ele é um super suporte mesmo. Inclusive as cartas que eu tenho no momento, nenhuma delas me fornece uma possibilidade de ataque. Então o que eu vou fazer agora é tentar criar uma defesa forte, né? Que é para numa próxima oportunidade, se possível, tentar me meter na frente do ataque mais agressivo aí do vilão. Então essa aqui, a resistência sobre-humana, é uma contínua limitada, outra vez, mais uma limitada. Mas é possível, né, ter duas, contando que o nome não seja o mesmo, né, o nome da carta, Fortitude, resistência sobre-humana. O que ela faz? Sempre que Legacy for receber 5 ou mais danos de uma única fonte, reduz este dano em -3, ou seja, agora eu posso, dependendo da força do ataque que eu receber, eu posso reduzir o dano em até 4 pontos, né? Caramba! De novo, eu vou usar novamente aqui, né, o poder dele, estimular, para manter aquele bônus de +1 no dano causado pelos heróis, né? Então é aquela coisa, eu não estou fazendo ataques, mas eu estou sempre tentando dar um suporte ao grupo, né? Isso, vai aí galera, vai aí, tamo junto, tamo junto. E no final do turno eu compro mais uma carta. É a vez do Ra de novo. Eu vou jogar o Deformado pelas Chamas. Ela é uma carta que vai fazendo efeito assim no médio prazo. Ela é contínua, então ela fica na mesa e ela também é um poder. Então eu posso utilizar essa carta como poder na fase do poder,
ou a Labareda do Ra. E essa carta que eu botei agora, ela diz o seguinte, que ela causa X dano de fogo em cada alvo não herói, onde X é o número de cartas contínuas em jogo. Então, no momento, eu tenho 2. E o baralho do Ra é muito de colocar cartas contínuas. Então, a tendência é que esse poder fique cada vez mais poderoso. Tá? Então, eu vou utilizar já essa cartinha que apareceu agora. Eu causo X danos de fogo. No caso, eu tenho 2 cartas contínuas, como eu acabei de falar. Então, eu vou provocar 2 danos, mais o meu +1 aqui no dano causado, tanto na plataforma, com isso ela acabou-se, mas os nossos amigos aqui, inimigos aliás, né? Os lacaios, o Batalhão Blade, também toma 2 pontos de dano. Aliás, 3, porque eu tenho ali o bônus do Legacy. Compro uma carta. Bom, como o canhão absoluto me permite no início do turno colocar até 3 cartas da minha mão embaixo dela, para poder, né, dar aquela cargona e dar uma cacetada no... Daquela carregada. Aquela carregada, eu vou estar colocando 2 cartas sobre ela. Já são 2 aqui. 2 cartas sobre ela. Vou estar utilizando uma ação, jogando uma carta de combustão externa, que me causa 2 danos em mim, né? Dá 2 danos em mim, de fogo, e mais 3 no alvo não herói. Tem 2 de dano em ti? Isso. Então dá 2 de dano em mim. Lembrando que ele já tá livre, hein? Se quiser, pode bater direto no barão. Ah, eu posso. É, porque a gente tirou a plataforma, né? O que ela faz? Ela dá X danos no herói com mais PV. É, esse aqui, né? No final do turno do vilão. Então não, então eu vou direto. Vai causar 2 de dano. Eu vou direto lá no cabeçudo lá. Então aqui matou. Não, eu vou aqui. Ah, vai no barão? Vou no barão. Mas se bem que vai terminar o turno comigo, né? Sim, vai ter o cenário. É. Vai ter o cenário. Tá, então eu vou derrotar aquele cara lá. Tá. O batalhão. O batalhão. Tá, é o batalhão. Tchau. Tá bom, eu ia botar a cara. Ele vai pro descarte, né? Vai pro descarte. Agora eu vou usar o meu poder do canhão de fragmentação, que causa 3 danos de projétil em um alvo, mais o dano extra causado. Então são 4 pontos de dano. E fechou meu turno, compro uma carta. Chegamos agora no turno do cenário, não tem... Aliás, tem, que é o trem. E ele tem um efeito interessante, porque ele fala o seguinte: no início do turno do cenário, que é esse momento, esta carta causa 5 danos corporais em cada um dos 2 alvos com mais ponto de vida. Seguinte, o Ramon, que é o Bunker, é um alvo. Eu, que sou o Ra, sou um alvo. O Felipe, que é o Legacy, é um alvo. Mas o Baron Blade também é um alvo. Afinal de contas, a gente tá aqui na pancadaria e o trem tá vindo pra cima da gente. Então todo mundo tá no rolo. Quem tem mais ponto de vida? O Baron Blade tem 35. Alguém pode com esse cara? Eu, no momento, tenho 28. Tem quanto aí, Legacy? Eu tenho 30. 30. Então, por enquanto, é o segundo. 21. Então, quem é que vai sofrer o dano? O vilão. Baron Blade leva 5. Que bom. E o Legacy também. Legacy, no entanto, o Legacy ele tem essa proteção aqui. Sempre Isso. que Legacy for receber 5 ou mais danos de uma única fonte, que é o caso, reduz este dano em menos 3. E eu tenho menos 1 também daquela fortitude que eu já tinha colocado antes. Então eu vou receber 1 de dano só. Nossa senhora. Beleza, hein? Tá aí. Agora a gente compra uma carta do baralho do cenário, que é o confronto na cobertura. Essa aqui é legal, hein? A gente cansou de brigar, tem muito trem, polícia, transeuntes. Nós vamos levar a porrada lá pra cima agora. Essa carta diz o seguinte: aumente todo o dano causado em mais 1. Então a pancadaria agora ficou mais violenta, agora ninguém mais se segura. Quando essa carta entrar em jogo,
destrua todas as outras cartas de cenário. Então essas outras aqui, ó, tchau pra elas. O que mais? Enquanto essa carta estiver em jogo, não podem ser jogadas cartas de cenário. Ela bloqueia o baralho do cenário por enquanto. Eu vou até deixar ela aqui pra gente não esquecer. E ela ainda diz que, quando em uma única rodada, alvos heróis causarem 10 ou mais danos em cartas de personagem que não sejam heróis, destrua essa carta. Agora a gente vê se tem alguma carta de efeito final de cenário. Não tem. E a gente começa uma nova rodada, vendo se tem alguma carta de início de turno. Início de rodada. Não temos. E a partida continua comprando uma carta do vilão. Mas eu acho que já deu para ter uma noção, né? O vilão joga, o Legacy joga, o Ra joga, o Bunker joga, o cenário joga, e a gente vai dando a volta até tentar destruir o vilão. Ou até que ele acabe com a gente, né? Pode acontecer também no momento de um herói levar muita pancadaria e ele zerar os pontos de vida. Quando isso acontece, a gente vira a carta, a gente perde o acesso às nossas cartas e a gente pode apenas utilizar uma destas habilidades aqui. Então galera, vocês vão ver aí vários gameplays depois com o Jack Explicador, dos Sentinelas. Aqui nesse review foi só para ter uma ideia de como é que a partida funciona. Quero agradecer aqui ao Ramon, o Bunker. Valeu, obrigado. E ao Felipe Vieira, o Legacy. Valeu. E eu, Lucas Andrade, o Luquita, eu volto daqui a pouquinho com as minhas considerações. Bom, acho que agora já deu para ter uma noção de como funcionam os Sentinelas do Multiverso, e eu já falo há um bom tempo que é o melhor jogo de super-heróis disponível no mercado. Se você pensar no deck building, no DC deck building ou no Marvel Legendary, passa muita coisa na sua mão, muita coisa misturada. O Marvel Dice Masters ou o DC Dice Masters, você controla um time de super-heróis. Os Sentinelas, você representa um herói. Eu acho que esse é o grande diferencial. Você se apega àquele herói. Você se sente aquele herói. Você, quando escolhe os combos, você realmente parece que está comandando aquilo. E como você controla um só, ou a ligação entre você e o personagem é muito maior do que, por exemplo, quando você controla uma equipe. Esse para mim é um grande ponto importante. Outro, elimina um pouco o alfa porque você tem a sua mão fechada. Inclusive, o legal de você ter sempre um baralho fixo é porque você já sabe mais ou menos o que esperar do que vai vir. Como você tem a sua mão, não tem palpite, porque você não pode comunicar. Agora, claro, a galera pode querer falar o que você vai fazer com as cartas na mesa e tal. Eu sugiro que você não faça isso. Afinal, numa situação de combate, naquela correria toda, não tem como alguém falar pra ti assim, olha, Ra, ataca aquele cara em vez daquele. Meio complicado. Eu acho que uma vez ou outra tudo bem. Mas você tem que conhecer o seu grupo e definir como é que vai lidar com essa questão do alfa, que, repito, no Sentinelas não é tão forte assim como em outros jogos, tá? O que mais que eu gosto? Rejogabilidade. Você vai querer jogar muito, pelo menos eu sou assim, com o mesmo herói. Como eu disse, você se apega com aquele herói, você quer ver outras cartas. É muito comum numa partida você não dá conta nem de metade do deck. Então você quer ver as combinações, quer ver as possibilidades. De repente numa partida saiu uma carta, não saiu outra. E você fica pensando, nossa, e se tivesse saído essa carta com aquela outra, seria muito legal. Então você vai jogar muito com o mesmo herói, se acostumar com o jeito dele, com o tipo de estratégia. Se ele é mais suporte, se ele é mais pancada, se ele é mais defesa. E depois que você se acostumar com o herói, você vai, claro, experimentar outros. E aí, dependendo do herói que você pegar, muda totalmente o estilo de jogo. Então, só pelos heróis, a rejogabilidade, só pelo seu herói, a rejogabilidade é muito alta. Pensando no grupo, e aí nós temos milhares de combinações. Mesmo assim, se você tiver o mesmo grupo, e aí você resolve mudar de vilão, ou mudar simplesmente o cenário, mesmo que você não mude nada, como é um jogo de cartas, as partidas já podem ser diferentes. Mudando um deles, aí mesmo o clima fica totalmente distinto do que era antes. Então, um jogo de rejogabilidade altíssima, tá? O que eu não gosto? Eu acho que ele poderia escalonar um pouquinho melhor a questão do número de jogadores. Esse jogo em 2 é complicado porque você vai ter que gerenciar no mínimo 2 heróis. Sozinho, pior ainda, porque você vai ter que gerenciar 3 heróis. Eu recomendo para jogar de 3, 4 ou 5. Claro que quanto mais heróis, mais fácil fica o desafio. Algumas cartas têm um escalonamento que você viu com aquele ícone do H. Mas mesmo assim, eu gostaria que ele tivesse algum mecanismo para que escalonasse o desafio de maneira mais efetiva com um número maior de jogadores. Claro que também você pode fazer o seguinte, com mais jogadores você pode jogar no modo avançado.
já que tem essa opção. Então, nesse sentido, ele fica bacana. A questão da arte não me incomoda mais, até acho que a arte em si ela é um pouco pobre, mas o esquema de cores, o layout, o design da carta, invocando quadrinhos, as cores, a fonte, o flavor text, que tem sempre uma frase, inclusive dizendo qual foi a edição fictícia, né, que saiu. Então, de repente, lá o Legacy número 100 e alguma coisa, e nem existe isso. Então, esse cuidado eu achei muito bacana. Talvez a coisa mais chata do jogo é tomar controle de tudo, porque às vezes tem tanta coisa acontecendo, tanto efeito, um bônus que dá mais um e outro inimigo que tira um, e gerenciar tudo isso é um pouquinho chato. Gerenciar os danos também é um pouco chato. Talvez seja mais fácil, em vez de você marcar o dano que você levou, é você marcar a vida que você está perdendo. Então, por exemplo, você pega um herói com 30, coloca 30 marcadores e vai tirando. É uma opção. Outra opção também, aí você vai ter que gastar aí uns $5, é usar o aplicativo oficial, que você consegue montar a equipe que você está jogando, você consegue colocar o vilão que você está enfrentando, e você, apenas clicando ali, encostando o dedo no seu celular ou no tablet, você consegue gerenciar os pontos de vida, tá? Inclusive com a marcação de quem é automaticamente, quem tem mais, quem tem menos. O aplicativo facilita bastante, eu uso, eu acho que é uma boa opção. Qualidade da edição nacional, gramatura das cartas excelente. Alguns tokens meus vieram fora de centralização, que é um pouquinho chato, mas eu acabo usando o aplicativo mesmo. A borda das cartas, dependendo de algumas cartas minhas, só o fato de você colocar o sleeve ou passar a mão, ela tá já descascando um pouquinho. Pegou o jogo, esliva. Como eu sempre digo, carta borda preta precisa de sleeve, tá? E o Sentinelas eu senti que realmente ele precisa ter esse cuidado. No mais, é um jogo extremamente divertido. Quando eu jogo com o meu grupo, a gente dá muita risada, a gente joga sério, eu acho que ele dá aquele clima épico de aventura. Vai ter uma partida ou outra que você consegue ganhar fácil, tudo bem, mas quando a partida é apertada, que é na quase totalidade das vezes, ela te dá realmente aquela sensação de história em quadrinho. Você está quase conseguindo, o vilão chama alguma coisa, aparece algum empecilho, um tem que ajudar o outro, um herói cai, você fica dando suporte. Só fica imaginando esse jogo com uma licença da Marvel ou da DC. Cara, seria insano. Imagina você comprar um deck do Capitão América, um deck do Lanterna Verde, mas isso não vai acontecer. No começo também, eu não dava a mínima para os heróis e para os vilões, porque eu não conhecia o background. Eu acho muito legal que o manual apresenta isso. Você encontra informações. Existe uma wiki específica dos Sentinelas. Com o passar do tempo, você se apega aos heróis. E aí você quer justamente o contrário. Você quer que apareçam histórias em quadrinhos desses heróis. Você quer que tenha desenho animado, que tenha jogos de videogame. Na verdade, o Sentinelas criou um universo que lá fora já é gigante. Já tem um monte de expansão, tem um público absurdo, e a gente espera que venha tudo isso pro Brasil. No mais, Sentinelas do Multiverso, para mim, é um dos melhores jogos cooperativos, um tema muito divertido, o super-herói caiu bem demais com essa mecânica, joga relativamente rápido, rejogabilidade absurda e uma edição nacional com uma qualidade muito boa. Eu sou o Lucas Andrade Luquita, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, como sempre, deixo o convite para visitar meeplemaniacs.com.br, o maior site de conteúdo próprio sobre jogos de tabuleiro do Brasil, onde você encontra centenas de matérias, resenhas, entrevistas, trilha sonora e muito mais. Fique ligado aqui na Meeple.tv, o canal do Meeple Maniacs, que sempre tem muita novidade, e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Maniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Maniacs.